Olá, tudo bem com você? Eu aqui, professora Eredi Fernandes, e nesta aula eu quero falar especialmente com você que tem muita dificuldade para começar a iniciar o seu texto, ler o tema, às vezes não compreende bem o tema. Eu vou colocar o que? Eu vou começar de que forma? Estou lembrando ou não estou lembrando de algum repertório? Quais são as primeiras palavras para se colocar na abertura da introdução? Tem várias opções, mas o que eu vou trazer para você é uma forma que você pode utilizar e que vai te dar um pouco mais de segurança, vai tirar você desta ansiedade. Então vamos lá? A nossa aula ela vai se embasar na cartilha do participante que foi divulgada em 2025 pelo INEP. Uma cartilha muito importante que você candidato, você candidata precisa consultar. Lá você tem todas as orientações essenciais para desenvolver o seu texto dissertativo argumentativo. Essa cartilha, ela traz o tema da redação, que foi o tema da redação do Enem 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, com foco nesse tema, nós vamos fazer algumas análises agora. E ela traz a amostra de redações do Enem 2024. Ela pega amostras das 5 regiões diferentes, né, redações que se destacaram com a correção de excelência, e traz, e nós vamos fazer a nossa análise a partir disso. Essa primeira redação foi produzida pela candidata Ana Clara Pereira, e muito interessante, eu já quero que vocês observem o seguinte. Vai citar uma obra literária, um livro, né? Você lê um livro aí, não precisa ser, como se diz, clássico, né? Porque tem gente que fala, só posso citar os clássicos. Não, nós temos várias obras aí reconhecidas, obras bacanas, e que vocês podem citar aqui. Os clássicos naturalmente têm seu lugar de destaque. E aqui ela leu um clássico, que é o Quarto de Despejo, né? De Carolina Maria de Jesus. E já quero chamar a atenção de vocês para como essa citação precisa ser feita. Então vamos lá, voltando àquele sofrimento. Eu não sei como iniciar, pode parecer brincadeira, gente, mas colocar a primeira letrinha pode fazer você sair daquele pânico inicial. Que primeira letrinha? Eu tô falando de um artigo mesmo, sabe? O livro, a obra. Então assim, esse simples ato a obra tal. Eu vou falar sobre o livro, então eu começo citando o nome do livro. O livro Quarto de Despejo, estão vendo que ele está aqui entre aspas, de Carolina Maria de Jesus. Então a autoria, aqui nós estamos fazendo o quê? Uma legitimação da obra. Então, se é obra literária, é importante colocar o nome da obra, a autoria da obra. Aqui o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, vejam que a autoria está entre vírgulas, retrata o cotidiano da própria autora. Então agora eu já sei como citar, como iniciar, vou iniciar com o nome do livro. E importante, eu sempre oriento aos meus alunos assim, coloque o livro, coloque a obra, porque quando você coloca o livro retrata, é o sujeito e o verbo. Quando você coloca no livro, e aí não coloca vírgula, você vai cometer um erro grave na competência 1, porque no livro é um lugar, é um adjunto adverbial de lugar destacado, né? Aí fora do seu contexto normal, que seria no final da frase, então ele está deslocado, ele deve ser separado por vírgula. Mas se você vai começar, não sei se eu vou esquecer vírgula, não sei se eu... Por segurança, comece com o livro, a obra, porque aí já é sujeito, não vem vírgula depois. Exceto se você vai explicar aqui a autoria, você intercale por vírgulas. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora, mulher negra e pobre, que viveu na favela do Canindé na década de 1960 em São Paulo. Agora eu vou chamar a atenção, esse recorte do livro, ele precisa ser muito estratégico. Você vai retirar a parte fundamental da obra que dialogue com o tema. Aqui nós estamos falando sobre valorização da herança africana, um resgate dessa cultura africana. Então, quem era a Carolina Maria de Jesus? Ela faz uma autobiografia, como se fosse isso trabalhado lá no livro dela, né? Uma literatura autobiográfica. Então, uma mulher negra e pobre que viveu na favela do Canindé, observem como que isso dialoga com o tema, na década de 1960 em São Paulo.
Agora, olha, conforme exibido na história de vida de Carolina e expandindo esse cenário para a realidade atual, este link é fundamental. Porque, olha bem, eu pego a obra literária, ela é fictícia, por mais que ela retrate a história da própria autora, mas virou uma obra literária, ela é fictícia. E eu vou abordar um tema que é muito real. Então eu preciso fazer este link. Então a primeira lógica, por isso, gente, eu explico no meu curso Redação de Alto Desempenho aos meus alunos. Uma receitinha, não é receita, porque as pessoas criticam muito receita, mas são técnicas. Primeiro o repertório, depois faz um link deste repertório com a contextualização do tema, porque senão a banca vai considerar como repertório de bolso, como uma frase que você só colocou ali e largou. Isso é péssimo para você. Então, olha, conforme exibido na história de vida de Carolina, então fez um link com a obra, e expandindo esse cenário para a realidade atual, então trouxe a relação com o tema. Infelizmente, olha uma característica aqui típica de tese, porque quando eu coloco esse infelizmente, eu estou denotando a opinião, é um texto argumentativo. Ainda são perceptíveis desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, observem que já começo aqui com opinião, já trazendo o tema. Isso é muito importante. O que é fundamental em relação à análise dessa cartilha? Que vocês observem as técnicas que os candidatos estão empregando. Então ele começou com o livro, olha que bacana, eu não sei o conectivo para poder utilizar, olha, conforme exibido na história de vida de Carolina, conforme exibido na produção cinematográfica, e expandindo esse cenário para a realidade atual. Vejam que é um conectivo, uma expressão que conecta, que você pode trazer para diversos temas, pode utilizar na estrutura do seu texto. Beleza, então trouxe o tema, agora assim destacam-se. Olha, veio outro conectivo, destacam-se. O que ele vai colocar aqui agora? O projeto de texto. O racismo estrutural, que é o que ele vai abordar no próximo parágrafo, e a negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática em solo nacional. Então, vejam, para tirar desse desespero, você já tem uma técnica aqui. Que técnica que é essa, Heredir? Eu vou começar diretamente com o nome da obra, com o nome do filme, com o nome da série, enfim, com o nome da teoria que eu vou citar. Vou legitimar dizendo a autoria, desse filme, dessa série, desse livro. Depois eu vou colocar uma breve síntese, uma síntese estratégica que dialogue com o tema que eu vou abordar. E vou sempre linkando, por causa da competência 4, vou linkar com o tema e apresentar o meu projeto de texto. E o que mais que eu vou fazer, Heredir? Olha, eu vou analisar os outros textos desta cartilha, com esse olhar, como que foi desenvolvida a introdução, a técnica, que isso vai ajudar muito, muito mesmo vocês, tenho certeza disso. Quer saber mais? Está com pressa? O que você pode fazer? Pode adquirir o meu curso de redação de alto desempenho. Eu falo que não é um gasto, é um investimento na sua competência geral. Por quê? Porque no curso, gente, eu deixo lá para vocês aulas de língua portuguesa, aulas de redação, com a técnica de redação e vários outros bônus, inclusive trabalhar essa ansiedade, esse tema, ela tem várias técnicas nesse sentido e que vai agilizar o seu processo. É quem investe nesse percurso de aprendizagem que tem diferença. Quantos cursos para chegar a conseguir aquilo que eu queria conseguir e consegui. Eu atuo na educação por escolha, tenho prazer de fazer o que eu faço, mas quantos investimentos eu fiz quando as pessoas falavam, você vai adquirir isso, você vai fazer aquilo, foi o que fez o diferencial na minha vida. Então, olha, e eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Se ficou interessado, clica aí, redação de alto desempenho, o link está na descrição deste vídeo.
Grande abraço, não se esqueça de deixar sua inscrição aqui no canal, inscreva-se no canal, deixar seu joinha se curtiu a aula e próxima aula, nós temos próxima aula, toda semana tem aula aqui. Beijinhos para vocês.